tem seus desafios a serem enfrentados, correto? Então, vocês estão me acompanhando aí. Me deem um ok se vocês estão visualizando o slide. Conseguem visualizar o slide? Sim, eu estou conseguindo. Pronto, vamos iniciar, tá certo? Então, hoje nós vamos iniciar falando sobre o concurso São Lourenço da Mata, que abriu o edital agora, não foi? Hoje, publicou hoje o edital. E o edital, ele tem muitas especificidades, né? Tem muitos detalhes a serem observados. E aí, quais são os detalhes que devem ser observados? Primeiramente, o edital conta com um número imenso de conteúdo, né? Então, ele conta com uma prova objetiva, né? Ele conta com uma prova discursiva, que é a famosa redação. Ele conta com uma prova prática, certo? Que vai ser uma aula didática, pedagógica, que você vai ter que preparar e ministrar, certo? E ele conta com a avaliação de títulos, ou seja, são algumas fases a serem enfrentadas aí nesse percurso para a aprovação, tá? Então, a prova objetiva vai totalizar 100 pontos, a prova discursiva também totaliza 100 pontos, certo? Que é o que a gente vai se ater agora. Depois a gente vai começar a verificar as outras partes do edital, tá bom? Conversar sobre elas. Uma coisa que é muito importante, que eu vejo que muitos alunos acabam deixando de lado, é a questão da leitura do edital. E isso, de certo modo, é extremamente prejudicial para a carreira de vocês, para esse desejo, né, que mora em vocês de serem aprovados no concurso público, porque a leitura do edital é a leitura das regras do jogo. Ninguém joga um jogo sem saber, né? As pessoas não têm como jogar um jogo. Ah, vamos brincar aqui de xadrez, de dama. Vocês não têm como jogar esse jogo se vocês não sabem as regras de como conduzir o jogo, né? Então, assim, da mesma maneira, do mesmo modo, é a leitura do edital. O edital, ele é fundamental para conhecer as regras do jogo. Então, assim, eu sei que muitas pessoas ficam com preguiça, às vezes são muitas páginas, esse edital tem 39 páginas, mas é muito fundamental que vocês leiam o edital, tá? Eu acredito que o edital, eu li hoje o edital de manhã, observando alguns aspectos, eu li também por cima, né, no geral, não li todas as partes, eu tenho que ler, eu sempre leio para preparar o curso, mas eu acredito que o edital vai sofrer impugnação em relação ao quantitativo de vagas, porque eles não disponibilizaram vagas para pessoas negras, né, e já é uma legislação específica que tem que ofertar, certo? Um coeficiente de 20% do total de vagas, então eu vi que eles não colocaram. Isso vai acabar, de certo modo, impactando na impugnação para que eles possam retificar. E aí o edital possivelmente vai sofrer uma retificação nessa parte de vagas, mas, em geral, o edital segue um parâmetro bem exigente, que é muito conhecido por causa da FGV. A Fundação Getúlio Vargas é uma banca extremamente conhecida. Eles fizeram um concurso de Jaboatão dos Guararapes, né, no ano passado, se eu não me engano, no ano passado, e foi um ano retrasado, enfim. Acho que foi finalzinho de 2023, e a prova foi em 2024. Não lembro ao certo a data, são tantos editais, mas, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. E eles fizeram essa prova, também foi na mesma estrutura, certo? Um pouco parecida, né? E aí, eles também trouxeram essa mesma estrutura para essa prova. A, a prova, ela vai ser dividida em módulos, né? Então, nós temos aí 3 módulos a serem respeitados para cada cargo, né? Então, o módulo conhecimentos básicos, eles só vão cobrar português, tá? E aí vai ser o módulo 1. Para todos os cargos, vão fazer uma prova de língua portuguesa, 5 questões, cada questão valendo 2 pontos, totalizando 10 pontos. No módulo 2, conhecimentos didático-pedagógicos para todos os cargos, certo? Nos conhecimentos didático-pedagógicos vai ser cobrada uma legislação específica, que é
alguns documentos do próprio município de São Lourenço da Mata, e as questões de fundamentos da educação, então LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, Base Nacional Curricular Comum, algumas leis específicas, né, dentro da educação, diretrizes curriculares, e alguns autores da educação, né, alguém está com o microfone ligado, está atrapalhando a aula. Cuidado, não ligar o microfone durante a aula, que eu não estou conseguindo visualizar aqui o... Pronto, desliguei aqui. Então, vamos voltar. Então, essa parte de fundamentos da educação vai ser cobrada toda a estrutura da educação, né? Então, esses documentos oficiais, por exemplo, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que sempre cai, como vocês vão trabalhar com crianças, né? Fundamental 1 e 2, é muito importante que vocês tenham essa noção do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? E outros documentos que são extremamente relevantes para professores, né? Então, esse módulo 2 vai ser cobrado para todos os professores. Aí, o número de questões aumenta, né? São 12 questões, totalizando 24 pontos. Cada questão vale 2 pontos. A legislação específica, só 3 questões, né? Totalizando 6 pontos. Também cada questão vale 2 pontos. São 50 questões, todas as questões têm o mesmo peso. O que a gente tem que observar que a parte geral, a parte de conhecimentos básicos e conhecimentos didáticos pedagógicos, que é o módulo 1 e o 2, o módulo 1 e 2, eles vão estar dispondo de 40 pontos, dispondo de 40 pontos, estou certo. 40 pontos e a parte de conhecimentos específicos, 60 pontos, certo? Então, totalizando 100 pontos, tá bom? Então, vão ser 50 questões divididas nesse mecanismo. O que eu queria que vocês observassem? Eu percebi que a maioria de vocês gostaria de fazer para esse cargo que é professor 1, né? Que muita gente tem pedagogia aqui. É o público da minha mentoria sempre é mais pedagogo, né? E aí eu percebi, o que é que eu observei? Eu estava observando conhecimentos específicos aqui. Eu não vou conseguir ofertar na mentoria nesse módulo 3, que é o módulo específico, que vão ser 30 questões, eu não vou conseguir ofertar, por exemplo, um professor para cada área dessa. Então, conhecimentos específicos é 30 questões. Então, conhecimentos específicos, educação infantil. Eu vou conseguir ofertar esse conteúdo, certo? Que o professor Reginaldo vai conseguir me dar esse conteúdo aqui, conhecimentos específicos, mas esse, por exemplo, português eu vou dar, mas matemática, por exemplo, ciências da natureza, ciências humanas, eu não consigo especialista para cada área dessa, tá? Não consigo aqui, para cada área dessa, eu não vou conseguir ofertar. Até então, né, eu conversei com meus professores, a gente ficou de fazer uma reunião, tá? E tentar conversar sobre a distribuição dessa carga horária. Mas, no mais, até hoje, a gente não vai conseguir ofertar um professor para cada área, tá? E aí a gente pensou em fazer aulas gravadas, só essa parte de conhecimentos específicos, aulas gravadas, mas essa parte de conhecimentos básicos, todas elas vão ter um professor para acompanhar o alunado, tá certo? Então, a gente segue aqui, olhando, e aí vai ser assim, a prova objetiva, vocês vão fazer a prova objetiva e vão ser corrigidas as provas discursivas a um número de notas. Então, por exemplo, esse professor de educação infantil vão ser corrigidas 724 redações das 724, dos 724 candidatos com maior nota no concurso. Entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, Verusca, que está aqui, que já é nossa aluna, já assiste nossas aulas. Verusca, por exemplo, ela está entre as 724 maiores notas
para professor 1. Então, ela vai ter a redação dela corrigida, certo? A redação dela corrigida. Por quê? Porque ela está entre as 724 melhores notas, certo? Então, assim, a prova objetiva, ela é eliminatória, porque se você não ficar entre o número de vagas para ir para a correção da redação, você não vai conseguir ter a redação corrigida. E logo, você vai ser eliminado. Então, você precisa também ter uma boa nota na prova objetiva, porque a prova objetiva vai fazer com que você vá para a segunda fase, que é a prova discursiva. Aí, tendo essa redação corrigida, você vai para a terceira fase, que é a prova didática, certo? E tendo essa prova didática corrigida, você vai para a quarta fase, que é a prova de títulos, certo? Professor, é muito difícil. É muito difícil. A FGV não é uma banca fácil. Eu não estou aqui para dizer a vocês que é uma banca fácil de lidar. Não é uma Não são todos os professores de português que dão aula para a FGV. Não são todas as pessoas que fazem concurso para a FGV, porque sabe da complexidade da banca e do nível de conhecimento que a banca cobra. É uma banca exigente, é uma banca extremamente complexa, difícil, mas não é uma banca impossível, tá bom? Não existe nada impossível para aquele que crê, né? É bíblico. Então, assim, vocês precisam ter essa convicção de que muita gente não vai fazer. Por quê? Muita gente vai sair dessa, não vai ser seu concorrente direto, porque as pessoas acharam muito caro a inscrição, R$ 150. Eu não achei caro, porque são muitas fases. A banca vai ter que fazer 3 correções, entendeu? A prova discursiva vai ser corrigida, gerar nota, a prova objetiva vai ser corrigida, a prova discursiva vai ser corrigida, e a prova prática, né, que é a aula didática, que também vai ser corrigida. O nosso curso vai oferecer preparação para todas essas etapas do concurso, tá? Então, assim, quem comprar a nossa mentoria vai ter preparação para as 3 fases, tanto para a fase da prova discursiva, objetiva, discursiva e a prova prática. A gente vai ensaiar com vocês a prova prática, tá? E elaborar também o plano didático, que vocês vão ter que entregar um plano didático, tá? Um plano de aula, que aí esse plano de aula vai ser corrigido também. E aí a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. E aqui tem um total de PCD, né, para PCD, quem vai concorrer nessa área. Aqui, ó, professor de língua portuguesa, 136 pessoas vão ter redação corrigida. Só são 35 vagas, é 4 vezes o número de vagas. Vamos falar sobre a redação, que é a aula veio para isso. Eu tô aqui, na verdade, em aula, estou trabalhando e daqui a pouco eu vou entrar em aula. Então, eu tenho que ser um pouquinho mais breve hoje, mas assim, em seguida a gente vai continuar falando sobre essa estrutura. A redação, ela consiste numa nota de 0 a 100, tá? 0 a 100, e aí a prova, ela respeita um quantitativo de macroestrutura e microestrutura. O tipo de texto vai ser observado a partir da abordagem do tema, né? A primeira pontuação vai ser dada para a abordagem do tema, a segunda pontuação da prova discursiva, da prova, desculpa, a segunda pontuação vai ser dada para a estrutura do texto, ou seja, o respeito à macroestrutura, que aí eu resolvi até falar sobre isso um pouco, né? Sobre a ligação macroestrutural do texto. O que é que eu estou falando, professor? O que é isso que você está falando com as palavras tão difíceis? É o uso de conectivos dentro dessa parte da macroestrutura do texto. Ou seja, nós temos na macroestrutura o encadeamento lógico, sintático e semântico das partes do texto. Então, por exemplo, quando eu fecho o primeiro parágrafo e do primeiro parágrafo eu pulo para o segundo parágrafo, o inicialmente é um conectivo que dá sequenciação lógica para essa estrutura. Então, o inicialmente é um conectivo de sequenciação lógica, estrutural. Então, quando o aluno utiliza um conectivo adequado, ele está pontuando dentro dessa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo aí na tela. Alguém consegue ver na tela aí? Tá tudo ok? Tá todo mundo vendo direitinho? Posso seguir?
Ó, então, quando eu utilizo, por exemplo, aqui vai ser analisado tanto a macroestruturação quanto a microestruturação. Quando eu falo sobre macroestruturação, eu estou falando sobre as abordagens, as bases, as linhas, as laterais, fazendo sentido e se conectando. Aí eu estou falando sobre a macroestrutura, eu estou falando sobre coerência, e quando eu falo sobre microestrutura, eu estou falando sobre coesão, tá bom? Esses nomes mais difíceis que a FGV adora, tá certo? Então, na prova dissertativa, né, a prova para essa banca, para esse concurso, ela vai cobrar que você concatene, que você conecte tanto as partes macroestruturais quanto as partes microestruturais. É um pouquinho difícil de entender assim, porque a FGV é uma banca muito linguística, elas gostam muito de macroestrutura, microestrutura, ó, tá vendo aqui, ó? Macroestrutura dissertativa, argumentativa, tá vendo? Ó, eles adoram essas palavras, ó. A dissertação argumentativa, prezar pelo uso da primeira pessoa do singular. Então, aqui vão ser corrigidas muitos elementos macroestruturais e microestruturais para ver se o aluno consegue estabelecer uma coisa chamada que a FGV gosta, que é chamada de progressão textual. A progressão do texto, ela é nada mais, nada menos do que a base estrutural. É quando, por exemplo, eu olho um texto e eu vejo início, meio e fim, todos o início, o meio e o fim, todos conectados, fazem sentido. Porque a ideia do texto é fazer um sentido lógico em conjunto, tá? Então, quando eu enxergo o topo do texto, eu enxergo o fim do texto, o texto faz uma ligação lógico-discursiva, estabelecendo uma progressão textual, uma progressão lógico-discursiva. E aí a banca ama, a FGV elas prezam muito por perceber, por analisar se o candidato consegue estabelecer a progressão. Então, aqui vai ser corrigida essa parte de progressão textual, olhando para a macroestrutura, e aqui vai utilizar, né, uma análise mais precisa sobre uso vocabular. Então, por exemplo, uso da coesão anafórica, uso da coesão catafórica, uso da referenciação, uso das conjunções adequadas, a ligação entre os parágrafos, a conexão da ortografia, da morfologia, da sintaxe. Então, essa parte é uma parte mais gramatical, estrutural, e essa parte é uma parte mais sintático-semântica. Aqui, sintático-semântica, porque a estrutura do tipo de... Essa estrutura B, ela fala sobre a estrutura semântica do texto, e essa estrutura C, ela fala sobre a expressão na modalidade formal da língua portuguesa. Então, esses recursos coesivos utilizados dentro de anáforas, catáforas. O que é anáfora, catáfora, substituição, referenciação, conjunções? É quando o aluno utiliza a sintaxe a favor da sua linguagem, né, para reforçar a sua argumentação, para reforçar a sua estrutura, para reforçar a sua base, para reforçar os pontos positivos e negativos. Se há uma quebra estrutural, a banca também gosta muito de analisar, por exemplo, se você obedece à estruturação parafrásica, né? A frase, ela está se sobressaindo em relação à outra, ou eles estabelecem uma relação de equivalência. A banca também adora também corrigir, por exemplo, quais as quebras paralelísticas. O que é um paralelismo? Paralelismo é quando eu quebro, por exemplo, quando eu coloco João veio à aula. Estava mal. Esse estava e veio, por exemplo, são verbos que precisam estar em consonância. Então, quando os verbos não estão em consonância, dentro do mesmo período estrutural, existe uma quebra paralelística. Chama-se paralelismo sintático. Isso é uma coisa que a gente vai aprender durante o... Tá? Vocês não precisam se desesperar, não. Uma coisa que também é importante que vocês saibam é que, assim, existe uma grande aflição com relação à FGV. E eu já percebi aí no grupo do WhatsApp que muita gente tá, né, querendo impugnar edital, que não sei o que. Gente, não adianta vocês ficarem reclamando. É uma coisa que eu sou um pouquinho... um pouquinho sincero, mas acho que é necessário às vezes, né? Não adianta vocês ficarem reclamando, a banca não vai mudar porque vocês estão reclamando, esperneando porque está difícil, esperneando porque a prova é difícil, não adianta.
sabe? Vocês têm que, ao invés de estar reclamando, estudar, né? Como eu já falei lá no grupo, não sei se vocês acompanharam a discussão lá, eu falei, gente, não adianta vocês reclamarem, a banca não vai mudar porque vocês querem. Não é assim, não funciona dessa maneira, né? Não é dessa maneira. Se fosse assim, seria maravilhoso, mas não é assim, tá? Então, a banca vai continuar. Algumas pessoas vão começar a estudar, outras vão ficar reclamando para sempre. Agora, óbvio que cabe impugnação, porque não tem vaga para negro, não tem vaga para cotista, tem que ter, é lei, vai ser impugnado, com certeza eles vão retificar o edital e vão publicar um novo edital, corrigindo essa falha, esse erro. Mas outras coisas não precisam reclamar, porque não vai dar certo, né? Então, a nossa primeira aula, agora, né, a gente falou muito brevemente aqui sobre a grade de correção, por exemplo. A gente tem acesso, eu tenho acesso aqui a essa grade de correção, e a gente vai fazer também, a gente faz na nossa mentoria, corrigir o texto de acordo com a grade de correção da banca. A banca tem uma grade de correção, eles publicam um espelho de correção, e esse espelho de correção, ele vai iluminar a correção do texto. Então, por exemplo, todas as partes dos textos que vocês forem fazendo e mandando para mim, né, eu vou ser o professor de redação de vocês, as partes que vocês vão fazendo do texto, eu vou corrigir de acordo como se fosse a banca. E aí vocês vão se acostumar com o estilo de correção da banca e vocês vão perceber o que é que vocês estão errando mais no início. E aí é bacana vocês se matricularem logo no início para vocês começarem a ter essas redações corrigidas. FGV é uma banca difícil. Se você quer essa vaga, você precisa começar de agora, de ontem, né? De hoje. Eu já mandei um material muito rico no grupo, né? Mandei uma gramática comentada da professora Adriana, que é uma professora excelente, que inclusive eu super recomendo, uma das melhores professoras de redação da internet. Inclusive, eu até sou louco para comprar um curso dela, que é bem caro, R$ 580, um curso dela. Porque professor também estuda, né? Eu tenho um curso da professora Flávia Rita, que é muito boa também, eu comprei, e aí eu estou terminando de fazer, e eu gosto sempre de fazer cursos, vários cursos desses professores mais renomados. Então, a professora Adriana Figueiredo é uma professora maravilhosa, ela é professora de estratégia com concursos. E a professora Flávia Rita, ela tem um curso próprio. Eu comprei o curso dela e estou finalizando. Depois quero comprar o da professora Adriana. E aí, vale a pena eu salientar de que estudo não é gasto, estudo é investimento. Tá bom, gente? Estudo é investimento. Cada dia que você investe no seu futuro, isso soma, tá? Aqui tem uma redação da Secretaria de Educação do Estado de Tocantins. A banca pediu esse tema. Olha o tipo de proposta. Por que a FGV? Isso aqui foi a FGV, viu? É a banca de vocês. Por que a FGV não cobra, professor? As propostas são tão curtas. Porque as propostas, elas não podem ter muitos textos, não é nem redação. Então, você tem que mostrar domínio e conhecimento da base estrutural que você sabe sobre aquele tema. E aqui eles cobram um tema. Qual é o mais grave problema social no Brasil? Apresente suas causas e consequências. É um tema aberto. Olha, ele começa. O Brasil ainda sofre com diversos problemas sociais que se fazem presentes nos mais variados setores, abrangendo uma grande parcela da população e aumentando nossos índices negativos em mortalidade, desnutrição, analfabetismo, crimes, exclusão e tantos outros. Por isso, torna-se muito importante conhecer esses problemas, entender suas causas e identificar formas de combatê-los. Em um texto dissertativo argumentativo de extensão entre 20 a 30 linhas, redigido em linguagem culta, expresse a sua opinião sobre o seguinte tema: qual é o mais grave problema social no Brasil? Apresente suas causas e formas de combatê-lo. Aqui ele, perguntou ao candidato qual é o tema que você acha que é mais problemático no Brasil. A pobreza, a desnutrição, a fome, o analfabetismo, os crimes, quais os problemas que se apresentam. Então, deu essa abertura para que você possa dissertar sobre um tema que você tenha mais conhecimento. Eu achei que essa proposta de redação foi muito boa, por sinal, porque ela dá essa abertura para o candidato expressar do que ele mais sabe. Então, por exemplo, se o candidato domina mais criminalidade, exclusão social, analfabetismo, desnutrição, mortalidade, ele vai poder falar sobre o tema que ele tem mais conhecimento. A Fundação Getúlio Vargas, eles não fazem isso sempre, tá, gente? Isso foi um caso para o estado de Tocantins, mas geralmente eles amarram mais o texto,
tá? Só que eles deixam também que o candidato possa usar a sua criatividade. Eu acho que é uma banca que, por exemplo, a Sebrasp já não faz isso. A Sebrasp, ela amarra muito o texto para que você não possa cair para que você não possa tangenciar o tema, tá? Então, basicamente, o texto dissertativo, resumindo a nossa aula, já finalizando aqui, o texto dissertativo, ele é uma base estrutural em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução tem que ter um tema, tem que ter um problema e tem que ter uma tese, certo? O que é o tema? O tema é a apresentação geral do texto. A apresentação geral do texto se dá a partir do repertório. Isso a gente vai aprender na aula. O problema é o causador da situação. Aqui eu estou perguntando, né, qual o grande problema social no Brasil. E aí, aqui, no problema, você estabelece a problemática a ser desenvolvida, a ser discutida no texto. A tese é o seu posicionamento em relação àquele problema, tá? E aí você vai se posicionar, não em primeira pessoa, né, óbvio, que não pode, não deve se posicionar assim em primeira pessoa. Você vai usar a terceira pessoa ou o modo imparcial do verbo, deve-se, entende-se que, né? A impessoalidade verbal. Aqui você vai apresentar um desenvolvimento com 2 argumentos. Aqui vai estar num parágrafo, esse argumento 1, né? E o argumento 2 vai estar no terceiro parágrafo. Então, primeiro parágrafo, aqui vai estar no primeiro parágrafo do texto. Aqui vai ter o segundo parágrafo, que vai conter o argumento 1. Aqui vai ter o terceiro parágrafo, que vai conter o argumento 2. Aqui no quarto parágrafo, você vai apresentar a sua conclusão. A conclusão nada mais é do que a retomada do tema, mais uma PI, que a gente chama de PI, é Proposta de Intervenção para o Problema Abordado, e a reafirmação da tese com o fechamento do texto. Professor, isso é fácil de fazer? Não, não é fácil, mas ele exige prática. Nas nossas aulas de redação, a gente vai conter também algumas ideias a serem colocadas. Cada parte, nas aulas de redação que a gente vai ter, cada parte dessa vai ser trabalhada em particular, tá bom? Porque são processos. Há várias maneiras de fazer uma introdução abordando tema, problema e tese. Há várias maneiras de fazer um desenvolvimento abordando a argumentação. Há várias formas de apresentar argumento. Vocês vão ver comigo que existe argumento de autoridade, existe argumento por exemplificação, enfim, existem vários tipos de argumento. Então, existe uma gama de possibilidades que pode ser apresentada para construir um texto dissertativo, tá? Então, não é só uma forma. Seria muito interessante se existisse só uma forma, uma única forma e pronto. E ponto final. Não, não é assim. A conclusão ainda é um pouquinho mais rígida. Ela tem esse modelo um pouquinho mais rígido dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é a retomada da tese, a proposta de intervenção e a reafirmação da tese. Mas o desenvolvimento e a introdução, eles são bastante plurais. Por quê? Porque existem vários modelos, várias formas de fazer. Vamos lá, a gente vai lançar o valor do curso aqui, né, exclusivamente para vocês. E aí, quem comprar o curso vai ter acesso ao grupo exclusivo. Nesse grupo exclusivo, você tem acesso aos professores, você pode conversar com os professores, tem o WhatsApp deles, né? Deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Tudo ok. Daqui a pouco eu abro perguntas, viu? Deixa eu só encerrar aqui. Então, quem comprar o curso vai ter acesso ao grupo exclusivo, e esses professores são professores formados na área, e aí eu coloco aqui, vocês vão me ter como professor exclusivo para tirar dúvidas e tudo, acompanhar esse processo de redação e de português para a FGV. E vai ter também o professor Reginaldo Silva, que é um professor ele é doutor pela UFPE em educação, e ele também vai acompanhar esses conteúdos de fundamento da educação, que eu acho que são fundamentais para a prova de vocês, tá? Nós vamos fazer um acompanhamento e do específico, tá? Com aulas gravadas, mas as aulas de fundamentos da educação, português e redação vão ser ao vivo. Deu para entender isso, né? Vão ter simulados e exercícios semanais para vocês, que algumas mentorias que a gente já tem, já possuem isso, né? Funciona, a gente está corrigindo algumas falhas, mas eu já possui isso. Quem comprar o curso completo vai ter a apostila completa, aí a apostila do Fundamental 1,
ou a apostila do Fundamental 2, de cada área. A gente já está montando, né? Nós vamos ter as aulas gravadas semanais, que eu já falei, né? Aula ao vivo e aula gravada. A aula gravada vai ser de conhecimentos específicos para a área de você. Então, vai ter aula gravada de ciência da natureza, aula gravada de matemática, certo? E ao vivo, português, fundamento da educação e redação, certo? Aí vocês vão ter também exercícios no Google Forms com nota, né? Que aí vocês vão acompanhar. Poxa, de 10 questões de fundamento da educação, eu errei 8. Então, eu estou muito ruim em fundamento da educação, eu preciso melhorar, certo? E vocês vão ter 5 redações corrigidas. Só 5, professor. 5, mas ela é corrigida. Você reescreve 20. Você vai ter que reescrever aquele mesmo tema e mandar de novo. Então, são 10 correções, né? Porque você tem a primeira correção, você manda o texto, é corrigido, volta para você reescreve e manda de novo. Certo? Então, são 10 correções. E vocês vão ter meu acompanhamento individual. Nós estamos lançando um preço promocional, certo? Essa semana e na outra, R$ 239 à vista, via Pix, certo? Ou no cartão, para eu quero passar no cartão. R$ 265,90 em 5 vezes sem juros nos cartões de crédito, certo? Essa promoção vale por uma semana. Depois a gente não tem. Esse curso é um curso caro, certo? É um curso caro, porque eu vou ter que pagar as professores para gravarem as aulas no específico, né? Vou ter esse acompanhamento da redação. Não é fácil corrigir. Às vezes eu tenho 60 redações para corrigir, 40 redações. Demanda tempo, né? E vou ter que pagar o professor de conhecimentos específicos. Enfim, pagar os professores para elaborar o material, revisar o material, certo? O material revisado. Então, há um gasto alto. E é uma banca muito séria, é uma banca muito difícil. Então, tem que arranjar profissionais que entendam da banca. Nem todo professor dá aula de português para a FGV. Vocês podem perguntar isso às pessoas. Ah, tu é português, tu sabe FGV. Tem pessoa que nem sabe como corrigir coisas da FGV. Para vocês terem ideia da noção de quanto a banca é difícil. Mas a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Eu gosto dessa frase do Walt Disney, que fala sobre a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Eu acho que essa frase, ela resume muito o que a gente precisa de agora, né? Então, muito obrigado a todos. Eu vou abrir rapidinho aqui, eu já tenho que entrar em aula, mas vocês querem falar? A Simone está com a mão levantada. Pode falar, Simone. Pode perguntar, Simone. Boa noite, bem a todos. Obrigada, professor. É rápido a minha pergunta. Sabemos que cada banca tem um formato, né, a redação, e eu não tenho ciência do formato da FGV, e eu queria tirar uma dúvida. Se é necessário, importante, que a gente faça um marco teórico e citações na redação, ou não é necessário? Veja, o marco teórico que você está falando assim é a alusão histórica, não é? É o embasamento da minha afirmação. Uma vez que nós fazemos um comentário, uma tese, não temos que ter um marco teórico para defender, para embasar. Aí eu queria saber se nesse formato da FGV é necessário, vai ser pontuado o marco teórico, ou não é necessário colocar. Sim, é necessário, tá? O texto dissertativo argumentativo em prosa, que a FGV solicita, ele precisa estar todo embasado. Até porque o tema, eles não citam qual é o tema que eles vão solicitar de vocês, mas provavelmente seja um tema educacional, tá bom? Sendo um tema educacional, então, por exemplo, ele quer falar sobre racismo na sala de aula, sobre bullying, né? Então, eu preciso ter marco teórico, ter contexto histórico e ter argumentação embasadora, certo? Então, esse texto que vocês vão fazer para a FGV, ele deve sim ter marco teórico, certo? Obrigada, professor. Por nada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então é isso. Gente, eu vou estar lá disponível no meu WhatsApp. Eu vou liberar para a minha assessoria
começar a fazer as matrículas de quem quer se matricular comigo, tá certo? E aí vocês vão acompanhando no grupo, eu vou liberar para vocês falarem agora, tá bom? Lá no grupo. A gente vai ter também troca de material gratuito, quem não tem condições de comprar o curso agora, vai ter alguns materiais gratuitos que eu sempre mando para as pessoas. E é isso, eu vou disponibilizar essa aula também no YouTube, então depois vocês... vocês... Sinto muito, eu não sei. Depois vocês vão ter acesso a essa aula no YouTube, tá certo? Um grande abraço para todos vocês, eu espero que vocês conquistem o sonho de vocês, que é ser professor efetivo, conquistar a vaga no concurso público, e eu acho que o nosso sonho ele é construído todos os dias, então eu preciso que vocês todos os dias sonhem e concretizem o sonho de vocês da maneira assim, fazendo um pouquinho. Eu mandei uma gramática, por exemplo, lá, muito boa. Que tal começar lendo 10 páginas dessa gramática, uma gramática para concurso? Então, assim, a gente tem que construir o nosso sonho todos os dias, o nosso sonho é construído todos os dias. Não é sonhar e daqui a pouco esquecer o sonho. O sonho, ele é feito todos os dias, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, eu estou aqui para ajudar todo mundo, né? Não só quem comprar meu curso, muita gente não compra meu curso, e eu estou ali ajudando, acompanhando, dizendo o que fazer, o que não fazer, né? Puxando a orelha também, que eu sempre falo, não, vá dar uma lida na edital, você volta aqui e me pergunta de novo. Tá bom? Grande abraço a todo mundo e até a próxima aula gratuita. A gente vai ter mais uma aula gratuita essa semana. Tá certo? Tchau, gente.